Olá, eu sou o professor Uirá Ribeiro e você irá assistir uma aula agora do LPI 102 sobre arquitetura de hardware. Nesta aula iremos aprender sobre I/O ports, IRQ, DMA, configurar placas SCSI, configurar placas de rede, placa de som, configurar o modem, configurar também dispositivos USB. Este tópico aborda principalmente o seu conhecimento de hardware para conseguir instalar um Linux de forma bem sucedida. Neste capítulo, iremos abordar as configurações necessárias de BIOS, Ininterrupt Requests ou requisições de interrupção de hardware, portas de entrada e saída I/O e alguns dispositivos, como modems, placas de rede, placas SCSI, portas paralelas e portas seriais. Durante uma instalação de Linux, é necessário que você conheça os dispositivos ligados na máquina, para que você possa identificar e corrigir possíveis problemas de conflitos de configuração de hardware e fazer os ajustes, caso seja necessário. Algumas placas requerem que você compile algum módulo especial no kernel, para que ela possa ser reconhecida pelo sistema operacional. A BIOS, Basic Input Output System, é um software especial gravado em memória flash situado na placa-mãe do computador. Este software é responsável por realizar todos os testes de hardware e reconhecer os dispositivos ligados à placa. Além de testar a memória e reconhecer os discos, ela é responsável por manter o registro de hora e data. Nem sempre as placas de vídeo, som, rede, SCSI, placas aceleradoras e outros tipos são reconhecidas e configuradas automaticamente pela BIOS. Alguns destes dispositivos especiais requerem algum tipo de configuração especial. Nesta foto, marcado de vermelho, está ali o flash da BIOS, onde tem o software especial. A BIOS ela é alimentada por uma bateria, que é carregada quando o computador está ligado, e essa bateria é responsável por manter a contagem do tempo de data e hora no computador. Para que tudo esteja funcionando corretamente, é necessário que os dispositivos estejam alocando os recursos do computador. Estes recursos podem ser portas de entrada e saída, requisições de interrupção IRQ e acesso direto à memória. Vamos ver detalhadamente esses conceitos. As portas de entrada e saída, I/O ou ES, são portas que são endereços de memória, na realidade, que são reservados no microprocessador para os dispositivos realizarem a entrada e saída de informações. São através desses endereços que os dispositivos requisitam informações ou enviam informações para a máquina. Estes endereços são utilizados para troca de dados, principalmente entre o processador e o dispositivo, de uma forma muito simplificada. Os dispositivos podem utilizar mais de uma porta de entrada e saída, ou uma faixa de endereços. Por exemplo, as placas de som normalmente usam várias portas de entrada e saída, ou seja, uma faixa de endereços entre a memória, processador e o próprio dispositivo. Veja nesse exemplo. Uma placa de som padrão usa as portas 220, 330 e 388. Observe que o 0x antes do endereço especifica que este endereçamento está sendo em octeto ou em hexadecimal, né? Cada dispositivo possui um endereço de porta única, que não pode ser compartilhado entre outros dispositivos. Ou seja, a BIOS, na hora que ela liga e reconhece aquela placa, por exemplo, uma placa de som, a placa vai pedir 3 endereços de entrada e saída, a BIOS vai alocar esses endereços para aquela placa e só pode ser usado para aquela placa. Se você colocar uma outra placa no computador que, por algum erro de configuração, queira usar o mesmo endereço, você vai ter um problema de não reconhecimento do dispositivo. No Linux, os endereços de entrada e saída que foram alocados durante o processo de boot podem ser visualizados com o comando cat/proc/ioports. O diretório proc é um diretório especial do Linux, que na verdade não é um diretório de arquivos. Ele é um diretório que contém as informações do kernel.
Dentre diversas informações que o kernel fornece, uma delas é esse pseudo-arquivo chamado IO-ports, que vai conter uma lista de endereços utilizados pelos dispositivos. Outro tipo muito especial de entrada e saída de dados, utilizados por alguns dispositivos, é o acesso direto à memória, o DMA, Direct Memory Access. O DMA é usado para permitir a transferência de dados entre os dispositivos e a memória principal do computador sem a intervenção do processador. Este acesso é feito através de canais ou channels. A maioria dos computadores normais tem 2 controladores de DMA. O primeiro controla os canais 0, 1, 2 e 3 e o segundo os canais 4, 5 e 6, totalizando no máximo 8 canais. Os canais de DMA em uso no sistema podem ser visualizados com o comando cat/proc/DMA, que é o outro arquivo especial onde o sistema operacional vai mostrar para quais dispositivos foram alocados os dispositivos de acesso direto à memória. Observe que, como o computador tem escassez de canais de DMA, né, esses canais eles são utilizados por dispositivos muito especiais, como, por exemplo, o disco rígido do computador. Neste desenho, a gente vê a figura de um controlador de DMA com o chip da CIS-735. Esse chip ele vai justamente regular o acesso direto entre a memória, teclado, disco rígido, dispositivos de alta performance, placa de vídeo, etc. Então, cada placa-mãe tem o seu chip especializado para fazer o DMA. Algumas placas-mães têm um chip mais barato, onde o acesso direto à memória ele tem uma bus, ou seja, uma capacidade mais lenta, e outras placas-mães com um chip mais caro vai conseguir uma performance maior, porque a bus, ou seja, a banda de passagem desse microprocessador de acesso direto à memória é maior. Outro recurso muito importante para a configuração de hardware são os IRQs, ou requisições de interrupção. Os IRQs, na verdade, são chamadas, ou um software específico do hardware, né, que os dispositivos podem fazer, ou eles podem requisitar, para requerer uma atenção especial do processador. Então, por exemplo, o disco quer gravar ou ler alguma coisa e o processador está ocupado fazendo uma soma. Então, o disco vai acionar um IRQ que vai parar o processamento da máquina naquela hora do que ele estava fazendo para poder atender o disco. A maioria dos computadores oferecem apenas 16 interrupções de hardware que, para serem usadas, né, na verdade, pelos mais diversos dispositivos, né? Pode parecer pouco, apenas 16 interrupções nas modernas configurações com os mais diferentes dispositivos que a gente tem hoje, né? Como modem, placa de som, placa de fax, placa de rede, placa SCSI, placa aceleradora, etc., né? Mas, felizmente, os dispositivos de IRQ, né, ou as interrupções, elas podem ser compartilhadas pelos diversos dispositivos, ou seja, o IRQ é um canalzinho que um dispositivo, uma placa, vai como se fosse tocar uma campainha, que o processador vai parar o que ele está fazendo para poder atender aquela porta, atender aquela campainha. Então, o IRQ, a gente fazendo essa alusão, ele pode funcionar dessa forma, né? E as interrupções do sistema, nos IRQs que são utilizados, podem ser visualizadas com o comando cat/proc/interrupts. Existem IRQs que são proprietários, ou seja, a máquina sempre vai tomar para um determinado tipo de tarefa. Por exemplo, o IRQ0 é sempre utilizado para atualização do relógio da máquina. O IRQ1 ele é sempre utilizado pelo teclado, ou seja, toda vez que a gente tecla, o IRQ1 vai ser acionado para o processador parar o que ele está fazendo para poder processar aquele pedido nosso no teclado, né? E dependendo da configuração da máquina, outros IRQs podem ser utilizados para outras coisas. Neste exemplo, eu peguei aqui o chipset 8259
né, da Intel, onde ele usa o IRQ0 para relógio, o IRQ1 para teclado, né? O IRQ3 e o IRQ4 é utilizado para a porta serial, né? O IRQ5 para a porta paralela, impressão, né, ou áudio. O IRQ6 para os antigos drivers de disquete, né? O IRQ7 pode ser utilizado para uma possível outra porta paralela, né? E você tem aí os mais diversos usos, por exemplo, o IRQ12 para PS2, o 14 e o 15 para os discos IDE, IRQ10 para os dispositivos USB, 11 para SCSI, mas isso pode variar bastante de configuração para configuração. O que é líquido e certo mesmo é o IRQ0 ser utilizado para o relógio e o 1 para teclado, né? A parte boa é que os IRQs podem ser compartilhados entre as placas instaladas no computador. Então, geralmente, o Linux já aloca algumas portas de entrada e saída e os IRQs para determinados dispositivos. Por exemplo, o TTYS0, que é a nossa COM1, a porta serial 1, o Linux já aloca o endereço de entrada e saída, o 3F8, com IRQ4, o TTYS1, que é a nossa COM2, com o ES2F8 e IRQ3, TTYS2 com 3E8 e IRQ4, o TTYS3, que é a COM4, com 2E8 e IRQ3, né? Você tem aí o dispositivo LP0, né, que é a impressora, que é a porta paralela 1, geralmente ele aloca o endereço 378 com IRQ7, né? Você tem a parte de HD, que é o dispositivo HDA1, por exemplo, um HD IDE, né? Que no DOS seria o C2 pontos. Geralmente ele vai alocar aí duas portas de entrada e saída, a 1F0 e a 3F6, geralmente com IRQ14, né? Você tem aí o dispositivo FD0, que é o flop disk, que no DOS seria o A2 pontos, né? Vai alocar aí 3F0, 3F7, vai alocar um acesso direto à memória, né? O DMA2, porque o disquete é muito lento. Então, se ele for parar o processador para ler ou gravar o disquete, a gente não faz mais nada no computador. Então, ele faz acesso direto à memória para ler um disquete, por exemplo, né? E aí vai utilizar o IRQ6. Na verdade, o que a gente não precisa decorar os endereços de entrada e saída, a não ser das seriais, que é muito importante. Mas o que é bom a gente visualizar é que cada recurso vai tomar uma porta de entrada e saída única, um DMA único, se for o caso, e o IRQ pode ser compartilhado entre os dispositivos. É importante também a gente saber quais são os arquivos do kernel, onde a gente pode fazer a leitura disso. Então o proc I/O ports, o proc DMA, o proc interrupts. Então é importante a gente saber esses três arquivos e conhecê-los muito bem. Então, um dos requisitos da prova é a configuração de placas SCSI, né? Que é a abreviatura aí de Small Computer System Interfaces, né? Que são interfaces ou placas para conexão de dispositivos de armazenamento de dados, né? Tais como discos rígidos, fitas DAT, né? Fitas de backup, CD-ROMs, etc., né? As placas SCSI, elas são muito utilizadas em servidores. Por quê? Porque elas têm uma alta capacidade de transferência de dados. Os discos podem funcionar em sistema de array ou combinação de discos, né, para obter uma grande capacidade de disco com vários HDs pequenos, por exemplo, né? E essa tecnologia ela é muito usada, um pouco mais cara, né? Não é o comum a gente ter SCSI em casa, mas em servidores o SCSI é muito utilizado. Então, na prova, a gente tem que demonstrar saber configurar os dispositivos SCSI. É muito importante você saber que existem 8 tipos de SCSI, ou barramentos SCSI. O primeiro que surgiu, chamado de SCSI 1, ele utiliza um cabo chamado Centronics, de 50 conectores, para conexão dos dispositivos e transferência de dados. Geralmente,
o SCSI 1 ele consegue no máximo 5 megabytes por segundo, com a serialização de 8 bits, né? Então a taxa de transferência não é muito alta, é logo o primeiro SCSI que surgiu, né? Aí depois eles melhoraram isso, criaram o SCSI 2, que utiliza um cabo chamado microD de 50 pinos para ligação de periféricos. Então permite que sejam ligados até 7 periféricos na mesma placa, né? 7 discos, 7 fitas, discos e fitas e CD-ROMs, etc., né? A transferência não melhorou muito, continua a mesma coisa, mas permitiu ligar mais dispositivos num cabo menor, né? Aí eles melhoraram um pouquinho ainda e criaram um outro tipo de padrão que é chamado Wide SCSI, ou SCSI amplo, né? Que utiliza um cabo microD, na realidade de 68 pinos, e aí eles dobraram a taxa de transferência para 16 bits e 10 megabits por segundo, né? Com a inovação tecnológica, surgiu um outro padrão logo depois, que é chamado de Fast SCSI, que utiliza também um cabo microD de 50 pinos, e ele faz a transferência de 10 megabits por segundo com uma serialização de 8 bits. Esse padrão ele conseguiu uma performance melhor, aumentando o clock de trabalho, ou seja, ele consegue mandar mais dados utilizando menos processamento, então ele é um pouco melhor. Depois eles melhoraram esse padrão um pouco, criando o que eles chamam de Fast Wide SCSI. Esse padrão utiliza um cabo microD de 68 pinos com a transferência de 20 megabits por segundo a serialização de 16 bits. Essa tecnologia combina um barramento, né, melhor com clocks maiores. Depois eles perceberam que poderiam criar uma melhoria em cima disso, que é chamado padrão Ultra SCSI, que utiliza um cabo microD de 50 pinos com transferência de 20 megabits a 8 bits por segundo, né? E aí eles criaram um dos últimos padrões, que na verdade é o mais usado hoje em dia, né? Que é o Ultra Wide SCSI, também chamado de SCSI 3, né? O cabo ele é de 68 pinos, ele pode atingir até 5 metros, o que é bom, né? Ele permite que sejam ligados até 16 periféricos em uma mesma placa, ou seja, 16 HDs, combinação de HD com fita, com CD-ROM, por exemplo, né? E ele atinge uma velocidade de até 40 megabits por segundo a 16 bits serializados de transferência. E a última versão de SCSI, né, que é o Ultra SCSI 320, que é uma nova tecnologia, que é bem mais cara, né? Nem todo mundo usa esse SCSI 320, mas ele pode chegar até 320 megabits por segundo, né? Utilizando aí 2 canais de 32 bits. E o cabo também é de 68 pinos. Então, como vocês podem observar, o número de fios ou pinos no cabo, né, não variou muito. Ou ele tem 68 fios, ou ele tem 50 fios, na realidade. Mas o que melhorou, na realidade, na placa, né, são o barramento, né, e o clock e a taxa de transferência. Então, vocês podem observar que essas placas novas SCSI, elas têm uma capacidade muito grande de transferência de dados, o que é ideal no uso de servidores. Então essa figura é para que você possa se familiarizar com os tipos de conectores existentes no SCSI. Então a gente tem desde lá do Centronic 50 ao DB50, ao cabo microD 50, ao cabo microD 68, né? E o último cabo lá do SCSI 320, que é o VHDCI 68, né? Não cai na realidade na prova os tipos de conectores, mas é bom que você saiba quais são os conectores, a que SCSI que eles estão relacionados na hora de fato conectar um dispositivo desse, né? Todos os dispositivos SCSI
que são ligados numa mesma placa, eles são endereçados de forma que cada um tem a sua numeração única, que é chamado de SCSI ID. Essa numeração ela vai de 0 a 7 nas placas com barramento de 8 bits, ou de 0 a 15 para placas de barramento de 16 bits. As próprias placas, né, também têm um SCSI ID. Normalmente elas utilizam o SCSI ID número 7. Nos discos SCSI é comum que o endereçamento SCSI seja definido através de jumpers, né, ou aqueles conectorzinhos de ligar e desligar os pininhos, né, no próprio disco. Então, no HD SCSI é bem comum você ter uma figurinha colada nele, um adesivo colado nele, dizendo como que você tem que colocar o jumper para que ele possa ir mudando o seu SCSI ID. Dois dispositivos ligados na mesma placa não podem ter o mesmo SCSI ID de forma alguma, e também não pode ter o SCSI ID da placa. Então eles têm que ter o seu endereço de forma única. Então, como vocês podem ver, né, esse é um drive de CD-ROM SCSI, né? Ele utiliza ali um conector de 68 pinos, né? A gente tem ali a conexão de áudio, conexão de força, e esses jumperzinhos, né, SCSI ID jumpers, tem ali como que você tem que tirar ou colocar um jumper em determinada posição para que o CD-ROM seja configurado com um determinado SCSI ID que você precisa. A grande maioria das controladoras SCSI possuem sua própria BIOS, ou seja, o seu próprio software de inicialização, que pode ser configurado, né, esse software de BIOS da placa SCSI pode ser configurado na grande maioria durante o processo de boot do computador. Então, é normal que o boot de um computador servidor que tem a placa SCSI seja um pouco mais demorado do que o computador caseiro que a gente tem, porque ele precisa carregar o BIOS da placa-mãe, depois o BIOS da placa SCSI, reconhecer os dispositivos para daí entrar na carga do sistema operacional, né? A BIOS das placas SCSI podem permitir, entre diversas coisas, né? Por exemplo, a configuração do ID da controladora, podem efetuar a formatação física dos discos, né? Que não é muito recomendada, a não ser que você tenha um caso de bad block, alguma coisa assim mais esquisita, né? Podem verificar os dispositivos conectados, dizer para você qual dispositivo está usando qual SCSI ID, né? Você pode também configurar a velocidade de transmissão de dados para poder alocar um HD antigo, uma fita DAT antiga que não é tão rápida igual a placa, né? Então você fala para a placa, ó, esse dispositivo aqui é no máximo 20 megabits por segundo. Não adianta ir a 320 que ele não vai, né? E as placas permitem isso. Algumas placas permitem que você faça RAID ou RAID, né, de discos, que são um conjunto de discos para formar um volume maior, ou um conjunto de discos para fazer espelhamento. Diversas configurações diferentes podem ser feitas nas boas placas SCSI, esse tipo de configuração de RAID, né, na própria placa. Algumas placas SCSI ainda permitem que você configure qual vai ser o SCSI ID do dispositivo responsável pela carga do sistema operacional, ou seja, qual SCSI ID que está o HD, por exemplo, que vai ter o sistema operacional para que a máquina possa dar o boot, né? O padrão é que o disco conectado ao SCSI ID 0, ou o disco que tenha jumpeado o SCSI ID 0, é aquele que contém o setor de boot, que vai dar informação da carga do sistema operacional. Então, assim, algumas placas permitem que você altere, ó, não é o SCSI ID 0, é o 3. Aí ela vai dar boot no dispositivo que está no 3, né? Mas a maioria é o SCSI ID 0 que vai ser procurado para poder dar a carga do sistema operacional. Então, como eu já falei, né,
alguns dispositivos SCSI, como as controladoras RAID, né, que é o acrônimo aí para Redundant Array of Inexpressive Disks, ou conjunto redundante de discos pequenos ou inexpressivos, né, utilizam um recurso, né, para fazer o RAID, que é chamado de número de unidade lógica, ou LUN. Esse recurso é utilizado por essas placas para enxergarem múltiplos dispositivos como apenas um endereço. Então, por exemplo, você tem 4 HDs de 100 GB e aí você quer que o sistema operacional enxergue isso como um HD só de 400 GB. Isso é possível numa placa SCSI que tenha o recurso de RAID, que vai utilizar esse chamado de número de unidade lógica, LUN, né, para que você possa montar esse conjunto de discos como se fosse enxergado pelo sistema operacional como um dispositivo lógico só. Uma outra particularidade dos dispositivos SCSI, das placas SCSI, né, é que os dispositivos geralmente são conectados ao longo de um cabo que dispõe de diversas entradas. Então, por exemplo, você pode ter um cabo SCSI com 7 conectores para você ligar, por exemplo, 7 HDs. Só que no final do cabo, ou no último dispositivo conectado, né, no último conector disponível no cabo, você tem que colocar lá um componente elétrico que é chamado de terminador. É um plugzinho que você tem que encaixar no cabo, esse terminador, né? A função desse componente é condicionar o sinal enviado pelo cabo para diminuir ruído e eco no barramento. Então é um componente elétrico que vai, na realidade, ajudar esse cabo a não ter muita interferência elétrica e ida e volta de sinal, para que isso atrapalhe a performance, né? Então esse terminador ele é necessário nos dispositivos SCSI, né? Quando você compra uma placa, geralmente já vem esse terminador aí, você tem que botar ele, senão não funciona. Eis então uma foto de um terminador SCSI externo, né? Esse é um terminador que a gente liga num cabo externo do SCSI, que vai sair da portinha de trás do computador para ligar, por exemplo, um HD externo, uma fita DAT externa, e aí na ponta desse cabo você tem que conectar esse terminador aí para que tudo funcione. Existem alguns dispositivos SCSI que podem funcionar sem o terminador, mas não de forma elegante. O que eu quero dizer? Não com toda a capacidade de transferência de dados possível. Ele vai funcionar com ruído, com eco, numa taxa menor de velocidade, né? Alguns fabricantes incluem esse dispositivo terminador no próprio cabo, né? Outros fabricantes incluem no próprio disco rígido, por exemplo, que vai ser conectado ao cabo. É importante que você saiba que os dispositivos SCSI necessitam de um terminador em cada ponta de cabo para que eles funcionem de maneira apropriada. O comando no Linux ls-scsi fornece uma lista dos dispositivos SCSI conectados ao sistema e os seus respectivos IDs. Então gravem bem esse comando, ls-scsi. Bom, terminada a explanação sobre os dispositivos SCSI, a gente vai falar agora de dispositivos de rede. É muito difícil hoje a gente conceber a ideia de um computador que não esteja conectado a uma rede ou à internet. Dessa maneira, configurar corretamente uma placa de rede no Linux se tornou indispensável. O primeiro passo para configurar um dispositivo de rede é identificar o tipo de barramento que ele utiliza. Se a placa for do tipo ISA, pode ser preciso alterar a configuração de jumpers, retirando ou colocando os pequenos terminais na placa para adequar o endereçamento de entrada-saída e IRQs disponíveis na sua placa-mãe.
Algumas placas dispensam que você troque jumper, porque elas são reconhecidas pela BIOS e a própria BIOS vai fornecer a configuração dos recursos. Então, as placas mais modernas de rede, né, elas já são configuradas pela própria BIOS, a parte de endereçamento e IRQ, que torna o trabalho mais fácil. Se a sua placa for desse último tipo, PCI ou CNR, o comando lspci vai ser muito útil para você identificar o fabricante e o modelo do dispositivo PCI que está conectado na sua máquina. Então eu coloquei aqui um exemplo do lspci. Então a gente pode ver que existe uma placa AGP no modelo M1541 da LI Corporation. A gente tem um controlador USB também da ALI. Nós temos a placa Realtek RTL 8139, né, que é a minha placa de rede. E existe também uma controladora SCSI do modelo Adaptec, a AHA2940 ou 2940 Ultra Wide SCSI, né? Então, esse comando mostrou para mim que eu tenho na minha máquina reconhecidos uma placa de rede, uma placa de vídeo AGP e uma placa SCSI, né? Então esse comando lspci pode facilitar muito a configuração do sistema operacional depois, né? Se isso já não foi feito, para que eu possa saber quais são os dispositivos conectados na máquina. Você ainda pode consultar o endereçamento e a interrupção que o dispositivo de rede está utilizando, lendo o conteúdo do arquivo proc interrupts e proc IO ports. Então eu coloquei aqui um exemplo do proc interrupts. Então a gente pode ver que o IRQ0 está sendo utilizado pelo relógio, IRQ1 pelo teclado, o IRQ5 está sendo utilizado pela ETH0, a minha Ethernet 0, ou seja, a minha placa de rede 0. E eu tenho uma outra placa de rede, né, que está utilizando o IRQ12, que é a minha Ethernet 1. Eu tenho o IRQ14, que está sendo utilizado pelo meu HD IDE. E eu tenho aqui outros IRQs sendo utilizados para outras coisas. E nesse slide, um exemplo do IO ports. Então, eu posso ver aí que eu tenho uma faixa de endereços sendo utilizada pelo relógio, outra faixa de endereços pelo teclado, tem uma faixa de endereços utilizada pela placa SCSI e tenho uma faixa de endereços sendo utilizada pela placa de rede, né? Na verdade são duas placas de rede, todas duas do mesmo modelo Realtek, né? 8139, utilizando aí endereços de memória diferentes. Depois que a gente identifica o tipo de dispositivo, o endereçamento e o IRQ que ele utiliza, é necessário carregar o módulo do kernel correspondente ou compilar o suporte a esse dispositivo. Geralmente, eu prefiro compilar o suporte ao dispositivo no próprio kernel para que a máquina fique mais estável e tenha uma performance melhor. Mas, para carregar o suporte do dispositivo através de um módulo do kernel, a gente deve utilizar o comando modprobe. O modprobe ele vai tentar carregar esse módulo. Então, no exemplo, eu coloquei modprobe 8139TOO, que é o módulo do kernel para a placa Realtek 8139. Se você estiver utilizando uma placa ISA, ela vai necessitar que você passe através de parâmetros o endereço de entrada e saída e o IRQ. Então a gente precisa colocar o comando modprobe adequadamente. Como no exemplo, modprobe, o nome do módulo, aí eu utilizei um módulo de Ethernet comum, um NE, né, que é o Novell Ethernet, especifiquei o endereço de memória IO 300 e passei o IRQ10 que eu configurei, por exemplo, manualmente na placa através de jumper, né, em placas ISA. Nas placas PCI isso já não é mais necessário porque a própria BIOS já
faz essa especificação e o módulo vai ser capaz de carregar isso de forma normal, sem precisar ficar passando esse tipo de endereçamento, mas é importante a gente saber como que faz isso se algum dia se deparar com uma velha placa ISA. O Linux suporta que os módulos possam ser carregados automaticamente durante o boot. As configurações dos parâmetros devem ser feitas no arquivo etc. modules.conf na seguinte forma. Coloquei aqui um pedacinho do arquivo modules.conf. Alias ETH0 8139TOO, alias ETH1NE com opções IO300 e RQ5. O alias vai especificar nesse arquivo módulos que a minha Ethernet 0, ou seja, meu dispositivo Ethernet 0, vai ser carregado um módulo para uma placa modelo Realtek 8139 e para a minha Ethernet 1 eu vou carregar um módulo de placa Novell Ethernet com as opções de IO300 e RQ5, né? Então, depois de carregar os módulos apropriados para os dispositivos de rede e outros dispositivos, enfim, né, resta apenas a gente configurar os endereços IP, máscara, gateway e DNS, que vai ser abordado num capítulo à parte que é chamado de Fundamentos de Rede. Agora que você já sabe, pelo menos, configurar um módulo para carregar um dispositivo de rede, um dispositivo SCSI, você precisa saber na prova também configurar os modems. O modem ele é um dispositivo modulador demodulador, daí o seu nome. Ele transforma um fluxo de bits em um sinal analógico que pode ser transmitido através de uma linha telefônica. Então o modem ele vai fazer esse processo para passar dados em uma linha telefônica e o processo inverso para transformar aquele sinal analógico em dados novamente. As placas modernas possuem algoritmos especiais para compressão de dados e correção de erros. Assim como as placas de rede, a configuração de um modem requer uma atenção especial no Linux. Esses dispositivos são conectados em uma porta serial disponível. Isso significa que eles transmitem e recebem 1 bit por vez, daí o nome serial. E tem como um limitador a velocidade máxima da porta serial, que é 115.200 bits por segundo. Os modems podem ser encontrados geralmente em 3 versões. Interno, que geralmente é uma placa ISA. Externo, que é conectada na porta com 1 ou com 2 do computador. Ou integrado à placa-mãe, que é chamado de soft modem. O modem externo ele utiliza uma fonte de alimentação externa, geralmente um transformador. E ele é conectado ao micro através de um cabo serial padrão, o RS232, em uma porta serial, geralmente a com 1 ou com 2, que no Linux são chamadas de TTYS0 ou TTYS1. O modem interno já é conectado em um barramento ISA ou um barramento PCI, dependendo do modelo do modem. Ele também utiliza uma porta serial, geralmente a com 2, a com 4 ou a com 3, que podem ser o TTYS2, o TTYS3 ou o TTYS1. Do ponto de vista técnico, o modem interno e o externo eles são iguais. Uma variação de modem foi desenhada especialmente para funcionar no Microsoft Windows, que é chamada de WinModem, Soft Modem ou HSP, que é o Host Signal Processor. Esse tipo especial necessita utilizar muita carga de CPU e um software específico, por isso ele é muito mais barato. As ações como compressão de dados e correção de erros é feito pelo processador principal da máquina. Então esse tipo de modem, apesar de ser barato, ele não é um modem muito bom de ser utilizado, porque ele é basicamente um software especial com um chip não proprietário, ou seja, o processamento é feito pela CPU da máquina e não por um processador específico para modem. Se não existir um conflito de hardware de I/O port e IRQ,
A configuração do modem não é nada complicada, uma vez que ele vai utilizar uma porta serial e um IRQ. No capítulo de Fundamentos de Rede, iremos tratar da configuração do PPP, que é o protocolo Point-to-Point Protocol, ou protocolo de conexão ponto a ponto, que é responsável pela conexão de computadores à rede TCP/IP, ou seja, a internet, através de linha telefônica. A configuração das placas de áudio ou placas de som deixou de ser algo complicado com o desenvolvimento dos drivers e a melhoria dos padrões de sistemas de som para o Linux. Dependendo do modelo, as placas de som podem utilizar barramentos ISA, PCI ou serem embutidas na própria placa-mãe. Os recursos padrões utilizados por esses dispositivos geralmente são o IRQ5, acesso direto à memória 1, acesso direto à memória 16 e as portas de entrada e saída 220, 330 e 388. A maioria das placas utiliza esse tipo de configuração, por exemplo, as velhas e boas Sound Blasters. Primordialmente, o Linux suporta dois padrões de sistemas de som, ou seja, dois tipos de software específico para tratamento de som. O OSS, que é o Open Sound System, e o ALSA, que é o Advanced Linux Sound Architecture. O OSS foi o primeiro padrão a ser desenvolvido. Já o padrão ALSA ele é mais novo e suporta full duplex, ou seja, gravar e tocar som ao mesmo tempo, e ele mantém toda a compatibilidade com o OSS e garante uma maior performance além de diversos recursos adicionais. Então, para que a gente possa utilizar um dispositivo de som, é necessário a gente carregar o módulo adequado da placa de som com o comando modprobe e o nome do módulo, ou seja, o nome do módulo que vai ter o fabricante aí da placa de som. Algumas placas requerem que seja especificado os recursos de hardware que têm que ser passados como parâmetro, né? Então, por exemplo, modprobe Sound Blaster, que é o módulo USB, com endereçamento 220, IRQ5, DMA1, DMA16, MPU-I/O, que é um outro tipo de I/O específico, que é o 388, né? Depois de carregado no kernel o módulo do dispositivo de som, novos dispositivos vão ser criados no Linux, que é o /dev áudio, /dev DSP e o /dev mixer. Vão estar disponíveis para serem utilizados por um sistema de som, tanto o OSS quanto o ALSA. Um novo tipo de tecnologia muito utilizado para conectar dispositivo no computador hoje é o USB. O USB é a sigla para Universal Serial Bus. Essa tecnologia criou um novo método para conectar periféricos ao computador. Instalar um periférico, um modem, uma placa, algo, foi encarado durante muito tempo por diversas pessoas como uma tarefa assustadora, digna apenas de técnicos ou pessoas com mais experiência com computadores. Isso exigia mais do usuário, pois ele tinha que abrir o computador para instalar uma placa adicional, configurar jumper, IRQ, endereço de memória, entrada e saída, etc. Então não era qualquer pessoa que podia instalar um novo dispositivo no computador. Isso era um grande impeditivo. Com a implementação do padrão Plug and Play, PNP, para detecção automática de periféricos e dispositivos pela BIOS, essa tarefa se tornou mais fácil. O objetivo do padrão Plug and Play foi tornar o usuário capaz de instalar um novo periférico e usá-lo imediatamente, sem muita dificuldade. Mas o USB é um padrão que possui um barramento especial com um único tipo de combinação porta-conector, utilizado para ligar facilmente ao computador diversas categorias de dispositivos diferentes, como scanners, câmeras, teclados, caixa de som, impressoras, mouse, modem, etc. O barramento USB ele pode operar a baixa velocidade de 1,5 megabits por segundo e a alta velocidade com 12 megabits por segundo.
O primeiro modo é geralmente utilizado por dispositivos como mouse, teclado e joysticks. As velocidades mais altas são utilizadas por equipamentos como scanners, impressoras e memórias flash. O primeiro passo é determinar qual tipo de controlador de interface USB sua placa-mãe possui e carregar o módulo correspondente ao chip da sua placa-mãe. O comando para determinar qual chip utilizado em sua placa-mãe é o LSPCI com a opção "-VT". A gente pode ver que na minha placa-mãe o barramento USB é do tipo do chip da VIA Technologies. Caso a sua placa-mãe possua um chipset USB Intel ou da VIA, que são os mais comuns, será necessário carregar o módulo USB UHCI. Se a sua placa-mãe possuir o chipset da Opti, CIS ou ALI, Compaq e Apple, vai ser necessário subir o módulo USB OHCI. Então, os comandos podem ser modprobe USB UHCI ou modprobe USB OHCI. Esses módulos fornecerão suporte aos dispositivos USB. Então, eles podem ser os dispositivos com o U ou com o O, dependendo do chipset da sua placa-mãe. O Linux tem suporte a diversos dispositivos USB através dos módulos do kernel. Você pode consultar os chipsets suportados no diretório lib modules, a versão do kernel, que você está utilizando, diretório kernel, diretório drivers e o diretório USB. Ali vai ter a lista dos diversos chipsets suportados. Caso o seu dispositivo USB seja fora desses padrões, provavelmente o fabricante vai se encarregar de fornecer um CD-ROM com o módulo apropriado para que você possa carregá-lo ou compilar no kernel para que o dispositivo possa funcionar. Os Linux, as versões de Linux modernas, nós estamos falando aqui do ano de 2009, já possuem uma grande gama de dispositivos USB suportados já de forma bem natural e bem simples. Resumindo, neste tópico você aprendeu os arquivos que especificam os endereçamentos de memória, interrupções, DMA do seu computador. Você aprendeu a listar os dispositivos PCI da máquina e também aprendeu a utilizar o comando modprobe para poder carregar os módulos desses dispositivos no kernel e assim poder utilizá-los.